Shabbat Shalom, meus queridos irmãos. Hoje é Shabbat, um tempo que o Senhor separou para nós, um tempo onde o Senhor traz para nós uma porção, um maná para poder alimentar o nosso coração. E eu gostaria de convidar a você nesse momento para fechar os seus olhos aí onde você está, que você possa fazer essa oração comigo. Eterno nosso Deus, nós te rendemos graças, nós te exaltamos pela tua palavra. Obrigada, Pai, porque temos nela a vida, o conhecimento, a experiência. Temos nela, Pai, a oportunidade de colocarmos em prática aquilo que o Senhor faz o nosso coração entender. E nesse tempo ao qual o Senhor separou para nós entrarmos diante da tua presença e descansarmos o nosso coração, nós queremos, ó Pai, dedicar esse tempo ao Senhor para te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E assim também, ó Pai, poder conduzir a nossa vida diante da Tua presença e buscar viver tudo aquilo que o Senhor tem ensinado para nós e colocarmos em prática e buscarmos ser cada dia melhor, mais experimentados, mais próximos do Senhor. Por isso, nesse momento, nós pedimos a Tua bênção, pedimos a instrução do Teu Espírito Santo para que a revelação da Tua palavra chegue ao nosso coração, trazendo assim sobre nós o conhecimento dela, para colocarmos em práticas e também colocar, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor e viver uma vida mais santa, mais separada, agradando ao Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai, que a Tua palavra seja escrita em nosso coração e vivida a cada dia. Para a glória do Teu santo nome, nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, irmãos? Eu gostaria hoje de falar com vocês da porção que se intitula com o nome de Shemot. Nós já estamos entrando aí no segundo livro da Torá. Essa é a 13ª porção, a Parashá, e ela tem como tema central a libertação do povo e também a entrega da Torá, que é a própria expressão da vontade de Adonai para com o seu povo. E é interessante que essa porção, ela fala de redenção. E nós sabemos que isso aponta para o nosso Mashiach Yeshua, que veio nos libertar e que em Shavuot nos entrega, nos envia a Torá agora sendo escrita no nosso coração. Mas o livro de Shemot, ele começa aonde termina Bereshit, ou seja, listando os nomes dos descendentes de Jacó. E o texto diz que estes são os nomes, ou seja, que nomes são esses? Eu te faço uma pergunta. Quem é você? Vamos ler o texto que se encontra no livro de Shemot, capítulo 1, que diz assim: Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada homem veio com sua casa. E aí ele cita o nome das 12 tribos: Rubens, Simeon, Levi, Yehudá, Isacar, Zefulon, Beniamim, Dan, Naftali, Gad e Asher. Ao todo havia 70 descendentes de Jacó. Yosef já estava no Egito. Então fica a pergunta para nós. Aqui nós temos uma lista de nomes, E essa lista desses nomes cita o nome das 12 tribos de Israel. E a pergunta é: será que o nosso nome está nessa lista? O seu nome está nesta lista? É interessante que essa porção, ela refere-se aos nomes no plural, Shemot, pois esses nomes referem-se ao próprio Adonai, quando mais à frente ele fala sobre seu próprio nome. É interessante que ao listar os nomes dos membros da família de Jacó, a Torá nos lembra o número de pessoas que afetam nossas vidas e o nosso potencial também de afetar a vida de outras pessoas. É interessante que essa lista ela afirma o valor humano, porque aqui fala do número 70. E nós podemos ver que a Bíblia
cita esse número por vários momentos, né? Quando fala sobre os 70 anos de vida, fala sobre 70 vezes 7, perdoar, né? Fala sobre a missão dos 70. Então, essa lista ela ensina que essas pessoas, elas estão envolvidas em nossas vidas espiritualmente, porque nós também somos responsáveis em elevar as pessoas por meio de nossas experiências. E a vida destes homens, que foram citados aqui seus nomes, das 12 tribos, a família de Jacó, eles tinham um legado, que era de ser testemunha viva para as gerações que viriam. Por isso, o Eterno se preocupou em listar esses nomes. Por quê? Porque ele se preocupa com a nossa identidade. E aqui o Senhor ele estava falando de um povo, o qual ele havia separado. E esse povo é um povo que foi trazido para poder ser testemunha viva desse único Deus. Mas fica a pergunta para nós: quem é você? Basta pensar por um momento sobre todas as pessoas que tiveram um efeito sobre quem é você para elas. Por quê? Porque muitas pessoas que passam na nossa vida, elas surtem em nós um efeito bom ou um efeito ruim. Mas nós também devemos nos preocupar se nós também estamos causando um efeito bom ou ruim na vida das pessoas. Porém, as pessoas elas contribuem também para a formação do nosso caráter. Nós dependemos uns dos outros para sermos capazes de florescer, ou melhor, do que nós podemos ser. O que nós vemos aqui é que os nomes foram listados para afirmar o valor de cada um, ou seja, de cada um dos filhos de Jacó, né? E aqui no versículo 6, nós podemos ver que fala sobre a questão da quantidade de pessoas que entraram. 70 pessoas. Isso mostra que era um povo fértil e por isso eles começaram a crescer. Veja bem no versículo 16 que diz: quando vocês atenderem as mulheres hebreias e as virem dando à luz, ele disse: se for menino, matem-no, mas se for menina, deixem viver. Ou seja, as mulheres hebreias, elas eram muito férteis. Por isso havia um crescimento em Israel. Mas nós sabemos que os judeus, eles perderam sua identidade no mundo porque eles foram perseguidos e na diáspora eles tiveram que mudar seus nomes. E nós sabemos que a história conta isso, né? Porque na diáspora os judeus foram espalhados pelo mundo e assim eles tiveram que se ocultar e ali os seus nomes foram mudados. Mas uma coisa nós temos a certeza: o Eterno conhece cada um que pertence às 12 tribos de Israel, porque, como o próprio Apocalipse diz, que o nosso nome está escrito ali, não é verdade? Mas a permanência do povo de Israel no Egito, ela começa quando? Com a chamada de Abraão, lá no capítulo 12, e ela termina no livro de Êxodo, porque os patriarcas, eles peregrinaram em Canaã por 215 anos, e os seus descendentes viveram em cativeiro egípcio por 215 anos. E é por isso que a própria palavra diz que eles peregrinaram 400 anos. Vamos ver aqui no versículo 8 o que está escrito. Então subiu um novo rei do Egito. Ele não sabia nada a respeito de Iosef e disse a seu povo: veja, os descendentes de Israel tornaram-se um povo muito numeroso e poderoso para nós. O que nós podemos ver aqui? Que após a morte de José, um outro faraó se levantou e esse não considerou Iosef. E ele começou a se sentir ameaçado pelo crescimento dos israelitas. E eles foram então recrutados para construir as cidades de armazenamento de Pitom e de Ramsés. Então, o faraó aqui ele já demonstra uma certa preocupação, porque o medo do crescimento do povo israelita, eles pensaram: esse povo vai nos dominar, vai tomar tudo que é nosso, a nossa terra.
E a gente sabe disso, né? Que hoje nós também vivemos um tempo onde o Senhor tem estendido, tem alargado as suas tendas e o povo de Deus vem chegando e o mundo tem receio daqueles que servem e acreditam no eterno, porque nós somos um povo desbravador, um povo que realmente avança e temos a certeza de que somos já um povo vitorioso. Mas aqui nós já podemos ver como o Senhor ele cumprirá suas promessas para multiplicar os filhos de Israel. No versículo 9 aqui, a gente vê o seguinte: aqui nos dá a impressão de que os filhos de Israel será a maior nação do mundo. E isso acontecerá porque através de Yeshua haverá um enxerto de um só povo santo. No livro de Isaías 54:1 diz que maior seriam os filhos da desolada do que os filhos da casada. E assim nós entendemos então que a perseguição ao povo judeu foi a de trazer mais trabalho, ocupando o quê? O seu tempo. Porque, infelizmente, o povo de Israel estava ali no Egito e muitos estavam dispersos também. Eles estavam vivendo uma vida comum, né, distante muitas vezes do Senhor, porque a palavra diz que somente quando eles se voltaram para o Eterno e começaram a clamar é que houve uma intervenção do Eterno. Então nós podemos ver que houve uma perseguição ali no Egito e essa perseguição foi colocando sobre eles um trabalho mais pesado. Por quê? Porque o povo estava o quê? Muito disperso, à toa. Infelizmente, sabe, amados, o povo tem o governo que merece. E ali nós podemos ver que o povo de Israel começou então agora a passar pelos apertos de Deus, porque o Eterno queria ver o que tinha no coração daquele povo. E agora eles começaram a ser apertados pelo Eterno, sendo provados seus corações. E assim também somos nós, vivemos nesse Egito aqui, e estamos passando por esse tempo onde o Senhor tem provado a nossa fé, onde o Senhor tem buscado ver o que tem dentro do nosso coração. E nós estamos aí tendo o governo que nós merecemos, muitas vezes porque somos um povo incrédulo, somos um povo desobediente. Então essa porção chama a nossa atenção, porque nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos sendo escravos de Faraó, escravos do trabalho, escravos do dinheiro, e temos vivido debaixo de muito jugo por causa da nossa desobediência. Mas no versículo 15 diz assim: além disso, o rei do Egito disse às parteiras hebreias, das quais uma se chama Sifrá e a outra Puá: quando vocês atenderem as mulheres hebreias e as virem dando à luz, ele disse: se for menino, matem-no, mas se for menina, deixem-na viver. Entretanto, as parteiras eram mulheres tementes a Deus, por isso não fizeram o que lhes ordenara o rei do Egito e deixaram os meninos vivos. Olha que interessante, aqui nós encontramos dois nomes dessas parteiras. Uma se chamava Puá, ela tinha esse nome por causa do choro dos bebês. Já pensou quando um bebê chora? Puá, puá, né? Então, quando os bebês nasciam, né, eles geralmente choram. E a outra tinha o nome de Sifrá, que significa embelezar, né? Que cuidava da criança ali no momento que a criança nascia. Mas interessante que os estudiosos rabinos, né? Eles dizem o seguinte, há um comentário, na verdade nós não temos assim a certeza disso, mas nós temos um seguinte comentário de que essas duas mulheres, elas eram profetisas. E por isso o texto diz ser elas tementes a Adonai. Mas que ser parteiras era apenas um hobby que elas tinham. E quem eram essas duas mulheres? Uma se chama Sifrá, que era Ioquebede. E nós sabemos que essa era a mãe de Moshe. E Puá, que era Miriam, que era a irmã de Moshe. Mas é interessante que Faraó mandou matar os meninos, assim como o próprio Herodes. Já parou para pensar que há um paralelo muito grande nessa porção em relação ao nascimento de Yeshua?
porque aqui nós vamos falar do nascimento de Moshe, que também é um tipo de libertador, né? Então, nós temos esse comentário, não temos, né, a certeza sobre isso, mas dá-se o entendimento, sim, de que Joquebed, né, era Sifrá e Miriam poderia ser Puá. E elas têm esse nome por causa do momento ali do nascimento do bebê. Mas no versículo 18 diz o seguinte: o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês procederam dessa forma e deixaram os meninos vivos? As parteiras responderam ao faraó: porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. Elas entram em trabalho de parto e dão à luz antes de a parteira chegar. Portanto, Deus foi propício às parteiras, e o povo continuou a multiplicar-se e a crescer com muita força. Na verdade, pelo fato de as parteiras temerem a Deus, ele fez delas fundadoras de famílias. Então, Faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: todo menino recém-nascido deve ser jogado no rio, mas deixem vivas todas as meninas. É interessante, né? O que nós podemos ver aqui? É um grande ensino para nós, de que não devemos obedecer às leis dos homens, se elas não estiverem enquadradas na própria Torá. Nós temos tantas leis que estão sendo colocadas para nós nesses últimos tempos, e nós temos que ter muito cuidado, porque nós não temos que aceitar essas leis que estão sendo impostas, porque nós somos seguidores de um único Deus e servimos a um reino eterno. Esse reino aqui é passageiro, mas nós servimos a um reino eterno, e é a esse rei, é a esse governo que nós temos que nos submeter. Porque quando nós obedecemos o reino de Deus, com certeza nós seremos bem-sucedidos em todas as coisas. E assim como essas parteiras que, de alguma forma, elas tiveram estratégias, porque aqui nós podemos ver que elas tiveram estratégias para que elas não viessem a cometer esse crime e assim preservar os filhos do povo de Israel. Por que Faraó queria só as meninas? Porque as meninas poderiam casar lá, né, com os egípcios e gerar filhos, porque dá-se a entender que as mulheres egípcias, elas não eram mulheres assim tão fértil, né? A exemplo disso, nós temos a própria filha de Faraó. Então, nós vamos encontrar agora aqui no capítulo 2 algo interessante. Aqui nós encontramos algo que eu entendo como algo espiritual. Porque quando fala sobre o nascimento de Moshe, porque diz assim: um homem de família de Levi tomou por mulher uma descendente de Levi. Quando ela engravidou e teve um filho, ao ver que se tratava de um filho vistoso, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo mais acobertá-lo, pegou uma cesta de papiro, cobriu-a com argila e alcatrão, deitou nela o filho e colocou-o entre os juncos da margem do rio. Sua irmã ficou a certa distância para ver o que lhe aconteceria. O que nós vemos aqui? Que a criança, ela não era só bonita fisicamente, pelo que o texto diz, mas havia algo sobrenatural no seu nascimento. E nós estamos falando de Yeshua. É interessante que, segundo a tradição, Moisés nasceu em 7 de Adar, que seria mais ou menos fevereiro e março. E a Midrash diz que Moisés ele tinha um caráter bom e que o seu nascimento trouxe luz para a sua casa. E por ser ele uma criança tão especial, a própria mãe teve que escondê-lo. E é interessante que esse nascimento de Moshe, ele aponta também para o nascimento de Yeshua. Porque Yeshua também, ele se escondeu da matança lá de Herodes, né? Nós sabemos que Yeshua, quando nasceu, Miriam e Yosef também tiveram que fugir com ele, ocultar a criança, para que ele também não fosse morto. Então, nós podemos ver que há uma relação entre o nascimento de Moisés, apontando também para o nascimento de Yeshua. Moisés era um tipo de um libertador, de um Mashiach, vamos dizer assim. Então, tudo estava apontando para Yeshua. Mas é interessante que Moisés, ele era da tribo de Levi.
né? E no caso aqui nós sabemos que Levi foi o último dos da tribo, né, de Israel a morrer. Aqui no versículo 3 diz que a sua mãe colocou essa argila para eliminar o cheiro forte do alcatrão, porque poderia, né, ser descoberto ali, né, por causa do cheiro. Então, o que nós podemos ver? Que Anrã, que era o esposo, né, de Joquebede, ele era neto de Levi e que se casou também com sua tia Joquebede, uma filha de Levi, e junto eles tiveram então Miriam e Aharon. Está aqui, ó, a filha do faraó desceu ao rio para banhar-se, enquanto suas acompanhantes andavam pela margem do rio, observando a cesta entre os juncos. Ela mandou a escrava pegá-la, abriu-a e olhou em seu interior, e ali, diante dela, estava um bebê do sexo masculino chorando. Movida de compaixão, ela disse: "Este deve ser um dos filhos dos hebreus." Nesse momento, a irmã do menino disse à filha do faraó: "Você deseja que eu vá procurar uma das mulheres hebreias para amamentar o bebê para você?" A filha do faraó respondeu: "Sim, vá." Por isso a garota foi e chamou a própria mãe do bebê. A filha do faraó lhe disse: "Leve este menino embora e amamente-o por mim, e eu pagarei a você por isso." Em seguida, a mulher pegou o filho e o amamentou. Quando o filho cresceu um pouco, ela o levou para a filha do faraó, que começou a criá-lo como o próprio filho. Ela lhe deu o nome de Moshe, que significa tirado, dizendo: "Porque eu o tirei da água." Baruch Hashem. Então nós podemos ver o seguinte, que a palavra de Deus, ela nos instrui muitas coisas interessantes. E aqui no versículo 11, diz assim: "Um dia, quando Moisés já se havia tornado homem, saiu para visitar seus parentes e os observou realizando trabalhos forçados. Viu um egípcio bater em um hebreu, um de seus parentes." Agora, nós podemos ver que Moshe, depois que ele foi desmamado, ele foi novamente morar com a filha de Faraó, ela criou ele como filho, mas Moisés começa a crescer, vira um rapaz, um jovem. E nesse versículo 11 aqui, mostra que a identidade hebraica de Moshe, ela era muito mais forte do que a identidade egípcia. Mesmo ele tendo sido criado ali no meio dos egípcios, dentro dele, a sua raiz, a sua origem, ela estava ali evidente no momento que ele vê ali um dos seus parentes, né, sofrendo ali alguns golpes, sendo maltratado, e ele não suportou a dor de ver um judeu, um hebreu sofrendo. Então, o que nós podemos ver? Que esse termo irmão indica uma forte identificação interior. Por isso que aqui o texto fala isso. Ele viu um egípcio bater em um hebreu, um de seus parentes, ou seja, um de seus irmãos. Então, essa identidade interior, ela sempre é revelada. É por isso que quando nós, crentes, nos aproximamos dos irmãos, nós temos aquela ligação espiritual, nós nos identificamos, porque o mesmo Espírito que habita em você, habita em nós, e aí isso nos torna com essa identidade, né, espiritual, e isso é maravilhoso, não é verdade? Mas aqui nesse momento, Moisés, ele decidiu seguir o coração e se juntar aos seus irmãos de sangue. Nesse exato momento, ele não se viu como um egípcio, ele se viu agora como um israelita. Então, assim se sente aqueles que são judeus de verdade e que vivem no meio dos gentios. Nós podemos ver isso lá no livro de Hebreus, porque nós podemos ver aqui que o próprio Messias, ele estava na mente de Moisés quando ele resolveu aderir ao seu povo. E Moisés tomou a causa de seu povo, assim como o próprio Yeshua, que tomou as nossas dores. Por isso ele veio e sacrificou o seu próprio corpo, a sua vida por nós. E agora Moisés, ele se identifica com o seu povo. Ele vê o seu povo ali vivendo no meio dos gentios, sofrendo debaixo de jugo. E eu creio, amados, que o Senhor Yeshua,
ele sentiu esse mesmo amor por nós, sabe? Porque ele sabe do nosso coração e que nós estamos debaixo de um jugo de pecado, de injustiças, mas no momento certo nós sabemos que ele virá e ele há de nos tirar desse Egito que nós vivemos, porque o coração de Yeshua é um coração de amor, um coração maravilhoso, um coração de irmão de sangue, porque o sangue dele está sobre nossas cabeças. Mas aqui a gente vê Moisés voltando as suas atenções para a recompensa invisível que seria revelada no futuro. Veja bem no versículo 14 o que diz. Ele retrucou: quem o designou nosso dirigente e juiz? Você quer matar-me da forma que matou o egípcio? Moisés ficou com medo. Claro, ele pensou, o assunto é de conhecimento geral. Então, nesse momento aqui, Moisés ele sentiu medo pelas palavras do hebreu, pois o assunto já tinha se espalhado. E Moisés, nós sabemos que ele foi rejeitado pela primeira vez quando ele chegou a seus irmãos. E da mesma forma, a maior parte dos judeus rejeitaram Yeshua quando ele veio pela primeira vez. Era para esse hebreu aqui ter ido a favor de Moisés pelo que ele tinha feito, mas não, pelo contrário. Ele o julgou, ele retrucou. Aqui o texto diz: quem o designou nosso dirigente e juiz? Ou seja, quando Yeshua veio também, pela primeira vez, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Eles não aceitavam nada que ele falasse. Eles iam contra as suas palavras. Então, assim, nós sabemos que não era a hora ainda de Moisés libertar o seu povo, assim como Yeshua, que só fará isso na sua segunda vinda. E nós cremos que isso em breve há de se cumprir. No versículo 15, diz assim: quando o faraó ouviu isso, tentou mandar executar Moisés. Contudo, Moisés fugiu do faraó para viver na terra de Midian. O que nós podemos ver aqui? Que, de acordo com o Midrash, Moshe, ele foi primeiro para a terra de Cush, onde ele teve ali a sua primeira esposa, que logo também o dispensou. Nós vamos ver isso, né, no livro de Números, capítulo 12, até quando Miriam e Aharon começam a criticar Moisés por causa dessa mulher etíope com quem ele havia se casado. Mas então ele vai até Midian e, chegando ali, ele se casa com uma das filhas de Yetro, ou seja, Jetro, né? E ali ele teve 2 filhos, um chamado Gerson e Eliezer. Ou seja, mediante a ameaça do faraó, Moshe teve que fugir e, no meio do caminho, ele conheceu essa mulher etíope, acabou que ela não quis saber dele, ele continuou sua caminhada, foi parar em Midian e ali ele conheceu a sua esposa, Zípora, e ali eles tiveram 2 filhos. É interessante que os 40 anos no deserto ensinou a Moisés a ser uma pessoa humilde e a confiar no Senhor para ser um verdadeiro libertador, porque a dependência do Senhor, ela é a chave para o sucesso do reino. Moisés precisava de passar por esse processo de cura do seu coração. Ele precisava crescer espiritualmente, ele precisava de ter o seu encontro com Yeshua. Ele precisava de ser liberto do Egito, porque ele foi criado no Egito. Ele trazia raízes do Egito. Apesar do seu coração ser um israelita, mas a vida de Moisés tinha muitas características do Egito, então ele precisava se libertar do Egito. E isso é um processo na nossa vida também. Muitas vezes nós saímos do Egito e somos levados para o deserto, porque o Senhor, ele quer nos libertar do Egito. Ele quer tirar o Egito de dentro de nós e ele quer fazer com que nós venhamos a depender dele, porque é no momento de solidão, é no momento da prova, é que nós conhecemos verdadeiramente quem somos e quem é o Senhor na nossa vida. E é assim que nós vamos nos identificar como parte do reino,
quando nós verdadeiramente nos sujeitamos à vontade de Deus e às provações que Ele tem para nós no deserto. Sabe, muitas vezes Deus te leva para o deserto porque Ele quer te fazer uma pessoa mais humilde, mais simples. Ele quer tirar de nós aquelas coisas que vão impedir Ele nos usar. E é o que Ele fez na vida de Moisés. Ele estava ali libertando primeiro a alma de Moisés, curando a alma dele, para que ele pudesse ser usado agora e bem-sucedido nesse chamado que o Eterno tinha para a vida dele. O nome do seu filho é o nome Gerson, que significa um estranho lá. Por quê? Porque Moisés ele se sentiu estranho por 2 vezes no Egito e agora em Midian. E o nome do seu filho aponta para o mal-estar de ser um hebreu fora de sua terra. Então, quando ele colocou o nome de Gerson, ele estava colocando o seu coração. É interessante que os judeus têm esse costume de identificar o nome dos filhos por um momento que eles estão vivendo ou talvez por um nome profético que eles desejam que o filho seja ali no futuro. E aqui nós podemos ver então que Gerson significa esse tempo que Moisés estava passando pela sua provação. Mas a gente vindo agora para a quarta liá, no capítulo 3, versículo 1 diz assim: E Moisés tomava conta das ovelhas de Itro, seu sogro, sacerdote de Midian. Ao conduzir o rebanho a uma parte distante do deserto, chegou à montanha de Deus, a Horeb. O anjo de Adonai lhe apareceu em um fogo chamejante no meio de um arbusto. Ele olhou e viu que, apesar de o arbusto arder com o fogo, ele não era destruído pelo calor. Moisés disse: Vou aproximar-me e contemplar essa visão incrível e descobrir o motivo de o arbusto não ser destruído pelo calor. É interessante que sempre que uma manifestação e um encontro sobrenatural ocorre, se nós atravessamos o deserto espiritual guiada pelo poder do Senhor, além do deserto, haverá revelação. Sabe, o Senhor quer que nós venhamos a ter experiências sobrenaturais, mas muitas vezes nós andamos muito com o pé no chão de forma natural. E às vezes Ele vai colocar no nosso caminho um sinal, algo para chamar nossa atenção. E foi isso que aconteceu. O Senhor queria mudar agora o caminho de Moisés. Ele viveu durante 40 anos no Egito, 40 anos em Midian. E esse tempo foi um tempo que ele viveu para si mesmo, na sua carne. Mas agora o Senhor queria fazer com que ele experimentasse das coisas espirituais. E para isso, amados, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Eterno, para que nós possamos receber dele a revelação. E aqui no versículo 2 diz que o anjo, um anjo apareceu para ele, para Moisés. O anjo de Adonai lhe apareceu em um fogo chamejante no meio do arbusto. Que anjo se referia aqui no texto? Quando a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor, nós entendemos que é a pessoa de Yeshua, vamos dizer assim, que é a personificação. Então, nós podemos ver que esse anjo aparece para Moisés e se coloca no meio do caminho dele ali. E por que Adonai usou essa sarça para nos ensinar, assim como para Moisés, sobre humildade? Adonai poderia, no caso aqui, levar uma bela árvore ali para que Moisés pudesse ver uma árvore diferente, algo assim que fosse sobrenatural. Mas ele usou a sarça, porque a sua madeira, ela não dá para fazer ídolos. Sabe, nós temos que ser como essa sarça humilde. E Adonai, ele usa coisas simples para chamar nossa atenção. Ele usou uma árvore que era toda torta, cheia de espinhos, uma árvore que não chamasse a atenção de ninguém. Por quê? Porque ele quer nos mostrar que não é a sarça que tem que ser vista, mas o que estava dentro da sarça. E o que estava lá? O fogo. Um fogo abrasador. Moisés viu aquele fogo dentro da sarça.
E é isso que nós precisamos entender, que essa sarça tipifica a nossa vida. Ali o Senhor estava ensinando para Moisés que ele era aquela sarça, toda torta, toda espinhosa, mas que a presença gloriosa do Ruach HaKodesh é o que faria a diferença ali na sua vida. O que tem que chamar a atenção das pessoas na nossa vida não é o que eu sou, a minha beleza, o meu cabelo, a minha roupa, mas aquele que está em nós. E só compreendemos isso quando nós verdadeiramente somos pessoas humildes. E é isso que Deus quer para nós. Mas por que Adonai escolheu revelar-se a Moisés no meio de um espinheiro? Sabe para quê? Para ensinar-nos que não há lugar desprovido da radiante presença divina. Ou seja, nós podemos não ter dinheiro, podemos não ter beleza, não ter nada que chame a nossa atenção, mas o Senhor, Ele quer se revelar em nós para nos ensinar que, independente daquilo que somos, daquilo que nós possuímos, o que torna a nossa grandeza é a presença dele em nós. O Senhor quer se revelar a você hoje, nesse momento. Ele quer te mostrar que é na sua fragilidade aí, é na sua dependência dele, é nessa coisa que você pensa assim, eu não sou nada, não sou ninguém, eu não sei falar, eu não tenho capacidade. É aonde você se sente um nada. É aí que Deus vai manifestar na sua vida, porque ele quer ser visto através de você. Mas o que nós vemos aqui, porque primeiro diz que o anjo do Senhor, ele apareceu no meio da sarça e logo em seguida mostra o Eterno falando. Por que isso aconteceu? Porque para ouvir Adonai, queridos, nós precisamos primeiro ver Yeshua. Sabe, Moisés precisava ver primeiro o anjo, para depois ele ouvir Adonai. É por isso que muitas vezes nós não aprendemos. É por isso que muitas vezes nós não recebemos algo tão sobrenatural de Deus, porque antes de chegarmos ao Eterno, nós precisamos de passar pela porta, que é Yeshua. O processo do tabernáculo é para nos ensinar isso, que primeiro é necessário do lado de fora a gente morrer, o sacrifício vivo. E aí nós encontramos a luz, que é Yeshua, o Cordeiro, ele é tudo isso que a Bíblia ensina. E aí ele nos leva para o terceiro passo, o terceiro compartimento, que é aonde a glória de Deus está. Por isso, amados, fica aqui para nós essa ideia, que nós precisamos ver Yeshua primeiro, para podermos ouvir o Eterno. Eu aprendo uma coisa, a partir dessa sarça, que ardia sem se consumir. A primeira coisa que eu vejo aqui é que o nosso serviço ao Eterno não pode ser feito por meio de nossa própria inspiração, ou seja, no nosso próprio fogo, porque pode ser um fogo estranho que nos mata. Nós temos exemplo disso, Nadab e Abiú. Então, essa sarça é para nos ensinar isso, que o nosso serviço ao Eterno não pode ser por meio daquilo que eu acho, que eu penso. Tem que ser por meio do que Ele faz, do que Ele é e daquilo que Ele nos oferece. O fogo tem que vir dele, a unção tem que vir dele. Há muitas pessoas que estão oferecendo sua própria unção, sua própria capacidade. Mas aqui a gente aprende com a história de Moisés, que quando nós servimos ao Eterno, nós temos que servir a Ele com o que vem dele e não o que nós temos para oferecer a Ele, porque nós entendemos o seguinte, que primeiro Ele nos dá, para que depois nós possamos devolver a Ele isso santificado, sabe, acrescido. Nós podemos ver isso, o Senhor nos dá talentos, Ele nos dá bens, Ele faz tantas coisas em nossa vida. Para quê? Para que nós possamos ser útil no seu reino. E assim nós podemos entender que jamais daremos a Ele um fogo estranho. Mas também nós podemos aprender que o povo de Israel vem passando por uma grande opressão no Egito,
E ao longo da história humana, esse fogo ainda não foi consumido. Ou seja, toda a provação que Israel vem vivendo, o povo judeu, essa perseguição até hoje, como também cada um de nós tem vivido aí a sua provação. Nós sabemos que toda opressão, tudo que nós estamos vivendo nesses últimos dias, esse fogo ainda não foi consumido, amados. Nós estamos ainda no meio dessa sarça, o Senhor está ainda no meio dessa sarça, queimando, ardendo em nossas vidas, porque Ele quer trazer à luz à existência todo o seu plano, o seu propósito. Então, não se desespere por tudo que você vive hoje, pelas suas opressões que você vive, por esse jugo que muitas vezes nós carregamos, porque o fogo de Deus está aí presente em nós e isso aí não vai te consumir, não. Porque quando Ele está em nós, o fogo do mundo não pode nos consumir, não pode apagar a luz de Deus em nós. Amém? Mas no versículo 5 diz, Ele disse, não chegue mais perto, tire a sandália de seus pés, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. O que nós podemos ver aqui? É interessante que qualquer pastor de animal que atravessa o deserto do Oriente Médio, ele cobre a cabeça contra o sol e contra o vento. E quando o Senhor se revelou a Moisés, ele não pediu para ele descobrir a cabeça, mas pediu para ele o quê? Tirar os seus sapatos. Ou talvez sua botina, né? Porque não era uma sandália. Aqui fala sapatos. Tinha que ser algo mais forte para proteger os pés. Então, nós entendemos que Moisés estava com um sapato nos seus pés. E é interessante que tirar os sapatos significa que devemos remover o amortecimento dos nossos hábitos irrefletidos. Essa forma de rotina de ver ou andar sem visão é que muitas vezes nos isolam e nos esconde da realidade. Que Adonai é santo, 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 Kadosh, 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 Kadosh. O Eterno queria mostrar isso para Moisés, que o lugar aonde ele estava pisando era um lugar santo. E aquela botina, aquele sapato, era o impedimento dele poder sentir o fogo que estava naquele lugar. Então, interessante, queridos, que quando nós calçamos, nós isolamos o nosso pé do choque térmico, né, que está ali no chão. Mas o Eterno queria que Moisés sentisse o calor, o fogo que estava ali abrasando aquela sarça, e para isso ele precisava de tirar aquele sapato. Talvez você tenha um sapato aí que te impede de sentir a presença de Deus, algo que você protege tanto os seus pés. Eu não posso machucar os meus pés. Mas nesse momento o Senhor te pede para que você e eu venhamos a tirar o nosso sapato, porque na presença dele nós temos que andar descalços. Descalço significa humildade, significa o desejo de sentir a glória e a presença dele. É tão interessante que aqui no versículo 6 diz o seguinte, que, deixa eu procurar aqui, irmãos. Eu sou o Deus de seus pais, ele continuou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. É tão interessante que as Escrituras nos ensinam que, diante do Eterno, não é habitual descobrir a cabeça, mas sim cobrir, pois abrange reverência e proteção da luz de sua presença. Nós sabemos que os judeus eles gostam de cobrir a cabeça, nós mulheres cobrimos a nossa cabeça quando nós estamos na presença do Senhor. Mas aqui diz que Moisés cobriu o seu rosto, né? Então, no tabernáculo, foi proibido servir ao Senhor de cabeça descoberta. Nós sabemos disso, porque todo serviçal, geralmente ele cobre a sua cabeça. Nós podemos ver uma cozinheira, ela cobre a cabeça, né? Um médico, quando ele está operando, ele cobre a cabeça. O pedreiro, ele coloca um chapéu. E é interessante que o corrente também, ele cobria a sua cabeça porque ele estava ali o quê? Fazendo um serviço. Mas também, ao mesmo tempo, o corrente, que é o sacerdote,
ele entrava no tabernáculo descalço. E por que nós podemos ver isso aqui? Porque Yeshua, ele é o sumo sacerdote que estava servindo no tabernáculo celestial na ordem de Melquisedeque. E ele tem a sua cabeça coberta. Em Apocalipse 19:12 diz que seus olhos eram como chama flamejante e em sua cabeça havia muitas coroas reais e possuía um nome que só ele conhece. Que tremendo, não é verdade? Mas aqui no versículo 9 ao 10 diz assim: desci para salvá-los dos egípcios e tirá-los desse país e levá-los a uma terra boa e ampla, uma terra onde sobejam leite e mel, o local onde se encontram o Canani, o Eti, o Emori, o Perizi, o Ivi e o Ebuzi. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu vi a violência com a qual os egípcios os oprimem. Portanto, venham agora, e eu o enviarei ao faraó, para que você guie meu povo, os descendentes de Israel, para fora do Egito. Olha que tremendo, né? Aqui nós vamos ver o seguinte, que o Senhor, ele revelou a Moisés a sua grande compaixão aos oprimidos. E Moisés teve que atender um Deus que se compadece. Olha que coisa mais maravilhosa. Um Deus que conhece e preocupa com com o meu sofrimento. O povo estava lá no Egito sofrendo debaixo do jugo. O que é compaixão? Compaixão é colocar o coração na miséria do outro, na necessidade do outro. E aqui nós vemos o Eterno mostrando para Moisés que ele estava vendo o sofrimento do povo, que ele sondava o coração daquele povo, porque aqui diz que o povo estava clamando ao Eterno. Então, queridos, eu quero te dizer nesse momento que o Senhor, ele atende também a sua necessidade, ele conhece a sua necessidade, a sua preocupação, o seu sofrimento. Basta, sabe o quê? Fazer o que o povo de Israel estava fazendo. Eles começaram a se voltar para o Eterno com clamor. Clamor não é oração, não. Oração é quando você fala com Deus. O clamor é um lamento, é um grito da sua alma diante de Deus. E quando nós fazemos isso, nós dobramos a nossa cerviz e o Eterno, ele vem ao encontro da nossa necessidade. E aqui a gente pode ver que esta foi a primeira vez que Moisés teve que aprender nesse encontro divino. O que ele aprendeu? A revelação do Deus compassivo. E que este seu caráter está relacionado a quem? A seu próprio nome. Yud-Rei Vav-Rei, ou seja, eu sou o que sou. Porque esse nome Yud-Rei, que é um nome que nós nem pronunciamos, que é o tetagrama, esse nome, amados, ele expressa a misericórdia de Deus, porque foi com esse nome que Deus se revelou a Moisés, dizendo: o Yud-Rei Vav-Rei é o que vai libertar esse povo. E qual que era a incumbência de Moisés? Era libertar o seu povo de 3 coisas. A primeira, do Egito, que representa o mundo mau e é um sistema, como o sistema atual que nós vivemos hoje, não é verdade? Ele também precisava libertar o povo de Faraó, que representa quem? O próprio Rassatã. Hoje nós vivemos debaixo de um sistema, de um governo também, né, que está aí com esse mesmo espírito maligno. E também da escravidão, que representa a situação humana, ou seja, o pecado. Então nós sabemos que Yeshua, ele também veio pelo mesmo motivo, assim como Moisés, que precisava voltar ao Egito para libertar o povo do jugo do mal do Egito, do faraó, da escravidão, do pecado e de Rassatã. Então Yeshua também veio para nos libertar. E você, tem recebido a ele como seu salvador e libertador? No versículo 11 diz: Moisés disse a Deus: quando eu aparecer diante do povo de Israel e lhes disser o nome de seus ancestrais enviou-me a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que eu lhes direi? Deus disse a Moisés: Rie Asher Rie, eu sou, serei o que serei, eu sou o que sou. E acrescentou: eis o que você deve dizer ao povo de Israel.
Irie, eu sou o que sou, serei o que serei, enviou-me a vocês. Além disso, Deus disse a Moshe, diga isso ao povo de Israel, Yud-Rei, Vav-Rei, ou seja, Adonai, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma, geração após geração. Que coisa tremenda, né? É interessante aqui que a gente vê Moisés, uma paradinha para a aguinha. Moisés, nesse momento, ele menospreza a si mesmo, né? E a gente vê que é a primeira objeção quanto ao chamado divino. Porque o Senhor, ele disse a Moisés, quem sou eu? Moisés disse ao Senhor, quem sou eu para dirigir-me a Faraó? Sabe, Moisés aqui, ele começa a se mostrar como nada, não é verdade? E é interessante que essa também é muitas vezes a nossa objeção quando nós somos chamados pelo Eterno. Muitas vezes nós falamos, quem sou eu, Senhor? Eu não tenho capacidade para isso, ou pensou na pessoa errada, né? Mas aqui a gente vê, por 5 vezes, Moisés, ele se recusa a obedecer até que Adonai se revela então a ele. É interessante que humilde, queridos, não é dizer ser incapaz de fazer. Humildade é submeter a vontade do Senhor, como Yeshua, né? Que se humilhou, ele deixou a sua própria glória. E aqui o Moisés, ele estava dizendo que não era capaz. E muitas vezes nós achamos que quando nós falamos isso e respondemos isso ao Senhor, Senhor, eu não sou capaz, que a gente está numa condição de humildade. E muitas vezes não. Muitas vezes nós estamos numa posição de orgulho. E é por isso que muitas vezes o Senhor vem e quebra a nossa serviço, para que a gente possa entender que é Ele mesmo que está nos chamando para essa grande obra. No versículo 12, a gente vê, né, que a pergunta era qual? Quem sou eu? E qual foi a resposta? Deus disse para ele, Moisés, eu vou estar com você. E aqui a gente vê que Moisés teve que aprender que quando você faz coisas por si mesmo, elas são destruidoras, são desastrosas. O que o Senhor queria dizer a ele é que ele não iria sozinho. Moisés, eu quero que você vá, mas eu estarei com você. E esse deve ser o nosso propósito diante do Eterno, como Miriam, Maria, quando o anjo chegou para ela dizendo que ela ia engravidar e ser mãe do Salvador, ela disse, o que eu devo fazer? Né? E essa deve ser a nossa resposta, porque nós temos a certeza que o Senhor, quando nos chama, Ele não chama a gente para ir sozinho, Ele vai junto conosco. Mas aqui agora, nesse nome do Eterno que Ele revela a Moisés, nós encontramos 7 nomes diferentes do Senhor nessa revelação. O primeiro é serei o que serei, que é Irie, Asher-Rie. O segundo é Irie. O terceiro nome é o Eterno. O quarto nome, o Deus de vossos pais. O quinto nome, que ele se revela, o Deus de Abraão. O sexto, o Deus de Isaac. E o sétimo, o Deus de Jacó. O Senhor, queridos, ele é a fonte de toda a existência. E isso está explícito aonde? No seu nome. Yud-Rei, Vav-Rei, que significa em si ou ser. E é interessante que nós encontramos a palavra ser, que significa Hayá, né? Por isso ele é chamado de Ha-Havê, Ha-Hayá, Ve-Yavô, ou seja, aquele que é, que era e que há de vir. Ve-Hayá, Ve-Havê, Ve-Yavô, aquele que é, que era e que há de ser. Sabe o que significa a palavra Hayá? Significa respirar, existir, ser. E aqui o Eterno estava dizendo isso, eu sou passado, eu sou presente, eu sou futuro, eu sou o que você precisou ontem, o que você precisa hoje e o que você precisará amanhã. Isso está explícito no meu nome. Queridos, este triplo nome do Senhor dos Exércitos, ele abrange
todos os estados possíveis de ser, de forma que por si só o Senhor é dito. Melo kol haaretz kevodó, ou seja, toda a terra está cheia de sua glória. Baruch Hashem. Aonde o nome do Senhor está, ali está a sua glória. Somente o Eterno, queridos, tem a imortalidade. É o único que possui a imortalidade. É interessante que Yeshua não era imortal. Senão ele não poderia ter morrido, não é verdade? Como diz lá em 1 Timóteo. Portanto, ó Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, glória para todo sempre. Yeshua era imortal e visível. Assim, o único Deus não pode incluir Yeshua. Em João 5,26 diz, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Amados, o homem busca pela imortalidade e somente em Yeshua nós nos tornamos eternos. No versículo 16, diz assim, no capítulo 3, 16. Vá, reúna os líderes de Israel e diga-lhes, Adonai, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, apareceu e me disse, tenho prestado muita atenção em vocês e vi o que fazem a vocês no Egito. E eu disse que os tiraria da miséria do Egito e os levaria à terra de Canaani, do Iti, do Emorri, do Perzi, do Ivi e do Ivuzi, a terra em que sobejam leite e mel. Olha que tremendo, né? Assim como Moisés ele revelou aos israelitas o nome do Senhor, Yeshua também, ele manifestou o nome de Adonai para todas as nações. Yeshua, ele traz a revelação de quem é o Eterno, e ele revela o Eterno como Pai para nós, porque sendo ele filho, nós tornamos filhos por causa dele. Amém? No versículo 18, diz assim, eles darão atenção ao que você disser, então irão você e seus líderes de Israel à presença do rei do Egito, e você lhe dirá, Adonai, o Deus dos hebreus, encontrou-se conosco. Agora, por favor, permita-nos fazer uma jornada de 3 dias ao deserto para que nós façamos sacrifícios a Adonai, nosso Deus. Olha que tremendo. Aqui fala sobre o termo hebraico, né? Vamos dizer assim, Haivrim, né? O que nós podemos ver? Que aqui é a primeira vez que o nome, né? Hebreus, Deus dos Hebreus, é apresentado, né? E esse nome, ele aparece por 14 vezes na Torá, esse termo hebreu. E aqui a palavra aparece com um duplo iud, e é a única ocorrência nas Escrituras. Então, isso nos ensina que aqui há um tesouro escondido na expressão o Deus dos Hebreus. E que segredos são esses? Primeiro, que o Yud é a primeira letra do nome do Eterno. É, portanto, identificado como os hebreus que colocam o seu nome entre eles. Olha que maravilhoso. Mas também a gente percebe que o Yud é a 10ª letra do alfabeto hebraico. Ou seja, os 10 mandamentos foram dados no Sinai e houve também o quê? 10 pragas no Egito. E o duplo Yud, ele aparece na palavra Vaitzer, que significa e formou lá em Gênesis 2, versículo 7. Então significa que havia 2 atos de formação dos seres humanos, um para o mundo e o outro para a ressurreição dos mortos. O que nós podemos ver? Que o corpo humano, ele é a semente para a ressurreição do corpo. Nós vamos encontrar isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 e 44. Ou seja, quando esses Yud aparecem na palavra Ivrit, que é hebreu, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, 18, ali é uma referência para os hebreus
que estão vivendo em duas dimensões neste mundo e no celestial. Entre os judeus, há dois tipos de pessoas: aqueles que são da terra, ou seja, do pó, e também do céu. Os hebreus que têm uma relação com o Senhor são estes que foram marcados com um duplo iude. Estes são os filhos celestiais. E que iude é este? Nós encontramos o iude no tetagrama, iude rei, vav rei, o nome do Eterno. Mas nós encontramos também um iude no nome de Yeshua, que vem Yud, Shem, Vav e um Ai. Então, nós sabemos que o Eterno, ele se revela a nós. E nós temos dois tipos de pessoas. Aqueles que vivem do pó, que são da terra, mas também temos aqueles que são do céu. Amém? E nós sabemos que o Eterno é aquele que está no céu, mas o seu estrado, os seus pés estão na terra. E nós sabemos que o Eterno é revelado através do seu Filho, Yeshua. Mas no capítulo 4, versículo 2, nós estamos correndo aqui, queridos, para não ficar muito longa essa porção. No capítulo 4, versículo 2 diz assim: Adonai lhe respondeu: O que é isso em sua mão? E ele disse: Uma vara. Adonai ordenou-lhe: Lança ao solo. E ele a lançou ao solo. Ele se transformou em uma serpente e Moisés afastou-se dela em seguida. O que nós podemos ver aqui? Que essa vara que estava na mão de Moshe, essa vara ela representa o Messias, como está escrito lá em Gênesis 49, 10 e também em Números 24, 17, depois vocês leiam. Nesse versículo 3, o Messias, ele tinha que ser colocado no lugar do homem pecador, pois é a natureza da antiga serpente, vamos dizer assim. O pecado, ele entrou em sua carne e, nesse sentido, ele se transformou em uma cobra para ser punido em nosso lugar, como está escrito em João 3, 14 e 15. O que nós podemos entender? Que essa vara, ela representava a pessoa de Yeshua, né? E mostrando para Moisés, né, que ele deveria estar com essa vara em suas mãos e que é essa vara que ele deveria lançar diante de Faraó, porque nós sabemos que essa vara, ela tem o poder, né? O poder de libertar. E ela mostrava a identidade do coração de Moisés. No capítulo 4, versículo 6, diz assim: Além disso, Adonai lhe disse: Coloque agora a mão dentro de seu casaco. Ele colocou a mão no casaco e, quando a tirou, ela estava leprosa, tão branca quanto a neve. Deus disse a Moisés: Coloque a mão outra vez no casaco. Ele colocou a mão de volta no casaco e, quando a tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do seu corpo. O que nós vemos aqui? Que o Messias também, ele é chamado de leproso, né, na tradição judaica. Então, todos esses atos aqui do Eterno mostrando para Moisés era uma simbologia do próprio Yeshua, né? Mas é interessante que Yeshua ele é chamado de leproso, mas não se refere àquela doença, né, que muitos acreditam que na atualidade, né? Porque não são a doença que tem os mesmos sintomas. E o nome hebraico dessa praga é Tzarat, se refere então a Lashon Hará. E a mão de Moshe, ela representa o Messias que não está no seio do Pai, como em João 1,18, porque lá diz: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Ou seja, a primeira vez que ele veio, deixando o seio do Pai, ele veio como leproso para carregar a lepra, o pecado do homem. Mas foi e voltará, o quê? Manifestando agora sem pecado, como diz lá em Hebreus capítulo 9. Assim como o Messias, tendo se oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado para a salvação daqueles que o aguardam ansiosamente. No versículo 8 diz assim, deixa eu achar aqui, irmãos. E
Se eles não crerem em você ou não derem atenção à evidência do primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. No entanto, se eles não se persuadirem, nem mesmo por esses dois sinais e ainda não ouvirem o que você diz, pegue um pouco de água do rio e derrame sobre o solo. A água que você pegar do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. O que a gente vê aqui? Que, trazendo isso para o contexto, né, espiritual, vamos dizer assim, revelado em Yeshua, nós entendemos o seguinte, que a primeira vez que o Messias veio, a maioria dos judeus, eles não creram nele. Eles vão crer quando ele vier agora pela segunda vez. É por isso que a gente vê uma correlação, né, dentro dessa história de Moisés, trazendo para a pessoa de Yeshua. E no versículo 9 diz isso aqui, ó. No entanto, se ele não se persuadirem nem mesmo por esses dois sinais e ainda não ouvirem o que diz, pegue um pouco de água do rio e derrame sobre o solo. As águas que você pegar do rio se transformará em sangue a terra seca. Então, aquele que crê nos dois sinais de que o Pai lhe deu sobre o Messias Yeshua e resiste na segunda vinda, sofrerá a morte e seu sangue será derramado sobre a terra. Isso está lá em Apocalipse. Então, tudo isso que o Eterno foi mostrando a Moisés, como eu falei, estava relacionado à primeira vinda de Yeshua, à segunda vinda de Yeshua. A gente vê aqui, ó, pelo versículo 12, que diz o seguinte: portanto, vá e eu estarei com sua boca e ensinarei a você o que dizer. Então, o que a gente vê aqui? Que assim como Yeshua não falou nada de si mesmo, né? Apenas o que o Pai colocou em sua boca, como está lá em Deuteronômio 18, que diz um profeta semelhante a mim, né? No caso, um profeta semelhante a Moisés. E o próprio Yeshua disse lá em João 14:10, o que eu lhes digo, não digo por iniciativa própria. O Pai que vive em mim realiza sua obra. Amém? Vamos ler aqui o versículo 13. Ele, porém, respondeu: por favor, Senhor, manda outra pessoa, qualquer outra que tu desejas. Eita, nós, né? Aqui, queridos, também é uma referência, né, ao Messias Yeshua, né? Porque Yeshua, ele disse, né, se for possível, passa de mim esse cálice, né? Mas vamos ler aqui para complementar o que está escrito no versículo 16. Assim ele será seu porta-voz em relação ao povo. Sim, ele será a sua boca e você será como um Deus para ele. Olha o que a gente vê aqui, que Moisés ele recebeu o papel de ser Deus, de ser juiz supremo com autoridade máxima. Deus disse para ele, o Eterno disse para Moisés, você será como Deus para ele, né? Então, o nome Elohim não é um nome pessoal do Criador, mas uma função, ou seja, um título, pois ele não é chamado de Deus, ele é Deus, né? Um homem pode obter várias posições, várias funções, pode ser advogado, pai, amigo, presidente. Todos esses títulos são funções, mas nenhum deles é o seu próprio nome, ou seja, o seu nome pessoal. O nome pessoal de alguém não é o mesmo da função que ele exerce, né? Nós temos exemplo disso, tipo, Miguel é um policial, ou seja, Miguel ocupa a função de um policial. E o mesmo, então, se aplica onde está escrito Adonai é Deus. Ou seja, seu nome é Yud-Rei Vav-Rei e ocupa o cargo de Deus, de Elohim. O Criador, ele tem um nome pessoal que é revelado, que é Yud-Rei Vav-Rei. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Ou seja, o Senhor é um guerreiro, Adonai é o seu nome. Então, amados, nós podemos entender que a Moisés foi dado a característica de ser um Elohim. Da mesma forma, o Messias Yeshua, ele recebeu a autoridade do Eterno
do Deus invisível para ser Deus. Está escrito em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Elohim. Ou seja, a palavra, a Torá, estava com Deus, o Pai. E essa palavra exerce a função de Elohim, ou seja, a mais alta autoridade e poder. E o texto diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Êxodo 4:16, a gente vê aqui a forma plural, Elohim, que é usada em um homem que representa o Todo-Poderoso na terra. E Moisés, ele não foi chamado de El ou Eloá, que são duas maneiras originais, mas com a palavra plural Elohim, mostra que essa palavra denota pluralidade de pessoas. Elohim é Eloá no plural. Da mesma maneira como a gente pode ter como exemplo a palavra Ahi, que é a palavra irmão, né, em hebraico, e a palavra Ahim, que significa muitos irmãos, né? E Ahi também pode significar uma pessoa amiga. Mas aqui no versículo 18, Moisés foi embora, voltou para Ietro, seu sogro, e lhe disse: implora você que me deixe voltar para meus parentes no Egito, para ver se eles ainda estão vivos. Ietro disse a Moshe: vá em paz. O sogro aqui de Moisés, ele tinha 7 nomes, né? Nós sabemos que ele chamava Reuel, ele tinha o nome de Jeter, ele tinha o nome de Jetro, o nome de Queni, Yovav, Geber e Putiel. No versículo 19 diz: Adonai disse a Moisés e Midian: volte ao Egito, pois todos os homens que desejam matá-lo já morreram. Então Moisés pegou sua mulher e seus filhos, montou-os em um jumento e partiu em direção ao Egito. Moisés levou em sua mão a vara de Deus. O que a gente vê aqui? Que assim como o Messias, ele veio montado também, né, em um burro, como está escrito em Zacarias 9, versículo 1, na segunda vinda ele virá montado em um cavalo branco. Aqui a gente vê Moisés, né, indo ao encontro, né, do seu povo no Egito, né? Assim como Yeshua também entrou na cidade montado num jumento, né? E aqui a gente vê a mesma coisa. Moisés também indo montado num burrinho. E no versículo 22, então você dirá ao faraó: Adonai diz, Israel é meu primogênito. É interessante que ser primogênito nem sempre significa ser o primeiro a nascer, mas pode denotar também grandeza. Então, o que a gente vê aqui? Que Israel é a cabeça das nações a receber herança dupla do pai, para ser um sacerdote e governador. O que nos faz entender que Yeshua é a personificação de Israel. Por quê? Porque ele é o primogênito do pai. No versículo 25, diz o seguinte: se Zípora não tivesse pegado uma pedra afiada e cortado o prepúcio de seu filho, ela o lançou aos pés dele, dizendo: você é para mim um homem, um noivo sanguinário. Então Deus deixou Moisés passar. Ela acrescentou: um noivo sanguinário por causa da circuncisão. Então aqui, Zípora, né, ela faz a própria circuncisão dos seus filhos, né? Porque Moisés se esqueceu desse detalhe. Então, o Messias também, ele é chamado de noivo sanguinário, porque ele morreu aonde? Numa cruz, né? E a cruz tipifica essa circuncisão. E nós sabemos que a circuncisão é algo importante. E aqui, Zípora faz lembrar Moisés, né? Que ele falhou nesse detalhe de aliançar os seus próprios filhos também, ligando eles à nação de Israel.
No versículo 31, diz o seguinte: o povo creu quando eles ouviram que Adonai se lembrou do povo de Israel e viu quanto eles eram oprimidos, curvaram a cabeça e o adoraram. Aqui nós podemos ver que José, ele tinha falado algumas palavras-chave sobre o êxodo do Egito, né? Como está escrito também lá em Gênesis 50. Ele já havia avisado o povo que eles iriam passar por esse êxodo. Agora, para a gente terminar aqui no capítulo 5, no versículo 1, diz o seguinte: depois disso, Moisés e Arão chegaram e disseram a Faraó: eis o que Adonai, o Deus de Israel, diz: deixe meu povo ir, para que eles celebrem uma festa no deserto em minha honra. No entanto, o Faraó respondeu: quem é Adonai para que eu lhe obedeça quando ele diz para deixar Israel partir? Não conheço Adonai e também não permitirei a partida de Israel. É interessante que aqui a gente vê a primeira ocorrência da expressão Deus de Israel, que está relacionada com 3 coisas. A primeira delas é o povo, a segunda, a libertação total de toda a escravidão, e a terceira está ligada à vida eterna. No versículo 3, eles disseram: o Deus dos Hebreus encontrou-se conosco. Por favor, deixe-nos ir ao deserto em uma jornada de 3 dias para que ofereçamos sacrifícios a Adonai, nosso Deus. De outro modo, ele pode nos atingir com uma praga ou com a espada. Aqui a gente vê que os 3 dias, eles estão fazendo referência à ressurreição do Messias, ao 3º dia. E ele também nos ensina que o trabalho da morte e da ressurreição do Messias é o que nos separa do mundo e que pode servir de sacrifício agradável também ao Senhor, né? Então, queridos, nós vamos fazer uma conclusão dessa porção, porque essa Torá ela traz para nós alguns ensinos, né? Sobre a própria cura completa das nossas vidas, não é verdade? E essa paraxá, ela é uma paraxá messiânica, porque ela fala do nascimento de Moisés, que aponta para a vinda do Messias, né? E este ensino, ele traz sobre a sua vida, né? Refuá, ou seja, refuá shlemá, que é a cura completa. E esse assunto sobre o que ocorre no mundo também, como a gente vê em Isaías 29, que fala dos sábios que serão sábios, né? Que são as punições e que são as características dos sábios. A Bíblia fala que não são sábios, de fato, são características, pois a sabedoria é uma consciência sobre a verdade. O que a gente vê é que esse mundo presente, ele foi criado por Adonai de forma elevada. E ele ligou este universo físico a ele através da raça humana, vamos dizer assim. E essa conexão, ela vem pela própria Shekhinah, que é a presença divina. E esse elo espiritual vital que nós temos com Adonai, ele depende da presença divina. Esse universo ele se mantém em movimentos, que são forças naturais, que dão em movimentos, ou seja, em rotação. E isso é chamado de presença divina, que é o conhecimento da emanação de Deus. E quanto mais santos colocamos a nossa vida mais próxima de Deus, porque a santidade, ela nos aproxima de Deus. A nossa mente, ela deve estar ligada, queridos, na origem dessa criação, porque nós vivemos dentro de uma casca ilusória. As coisas aparentam ser alguma coisa. O homem só crê na casca, por isso ele vive em ilusão. E a verdade, ela está por trás dessa casca, que é a nossa alma. Então, nós precisamos sair de dentro dessa casca, que a palavra casca aqui seria clipar. E através do pecado, que a Shekinah caiu, né? Ou seja, a presença de Deus se foi e entrou a maldição no mundo. E o pecado, ele personificou em Adão.
E nesse mundo tudo tem forma, e o que não tem traz sobre nós medo e ansiedade, porque nós não vemos as coisas. E no caso Deus, ele não tem forma, ele é. E nós sabemos que Yeshua, ele personifica a palavra. E é essa palavra que nos liga ao eterno, porque a Torá, ela é a árvore da vida, e só entendemos pelo processo do Espírito. Somente quem se liga a ela com esse desejo transforma ela, as palavras, em vida. E nós nos tornamos um canal da revelação da Torá, que é inspirada, que é divinamente falada. E aqui esse texto mostra para nós da nossa incapacidade diante de Deus, mas que ele pode nos usar assim como Moisés, que foi diante de Faraó, e ele pôde então ali revelar a glória de Deus. O Egito não conhecia esse Deus, mas Moisés agora ele vem trazendo ao Egito a revelação de quem é Deus. Ele vem mostrando quem verdadeiramente é o Eterno, o poder que há manifestado no nome dele, porque a Paraxá termina dizendo: Moisés voltou-se para Adonai e disse: Adonai, por que tu trataste o teu povo de forma tão terrível? De que valeu enviar-me? Pois desde que me aproximei do faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem lidado de modo terrível com este povo, e tu ainda não resgataste teu povo. Queridos, essa porção ela é tão profética para esses dias, porque nós sabemos que assim como Moisés, que foi até Faraó, nós sabemos que Faraó tipifica Rassatã, e ali ele traz a revelação, porque nós sabemos que Yeshua também, ele chegou diante de Rassatã, quando ele veio a esse mundo, quando ele acaba de ser imerso ali, quando ele vai àquele deserto, e ali ele é provado, ele é testado diante do diabo, né, vamos dizer assim, que oferece para ele ali o reino do mundo, e Yeshua, ele nega, porque ele tinha um propósito, e ele sabia que o propósito de Deus era infalível. Então, nós sabemos que nós vivemos neste mundo hoje, aonde estamos diante de um faraó, aonde nós estamos diante de uma situação tão difícil, e podemos muitas vezes falar como o próprio Moisés: eu não estou entendendo, Deus, por que está acontecendo essas coisas, por que o faraó tem mais poder, por que ele não quer dar ouvido ao Senhor, ele não quer nem saber falar do seu nome. E é assim que está o mundo hoje, queridos. O mundo está perdido, eles não querem saber do eterno, mas nós temos a certeza de uma coisa, que Adonai vai responder para nós, como ele disse a Moisés: agora você verá o que eu farei com o faraó. Por causa de uma mão poderosa, ele os enviará. Por causa da força, ele os expulsará da terra. E é essa palavra que fica para nós hoje. Eu quero encerrar essa porção te dizendo isso. O faraó deste mundo, ele vai ver que há uma mão poderosa, há uma força maior que vai nos livrar desse mundo, dessa terra. Há uma força maior que nos tirará desse mundo, que vai nos livrar das garras de Rassatã. E eu creio que isso está para acontecer muito em breve. Então fique firme, não desanime, não desista, não entre no processo da apostasia, porque muitos estão apostatando da fé, muitos estão dando ouvido a espíritos enganadores, estão deixando a verdade pela mentira, estão trocando prazeres espirituais pelos prazeres da carne, mas você que perseverar até o fim, você será livre das mãos deste faraó, e o mundo vai ver o poder e a força do Deus que nós servimos. Baruch Hashem, que essa porção fale o seu coração. Fica aqui a mensagem do Eterno para nós. Fica aqui. O mundo pode nos oprimir, o mundo pode tentar fazer qualquer coisa conosco, mas uma coisa eles não podem, é tirar Deus de dentro do nosso coração. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shabbat Shalom, meu querido, minha querida, que o Eterno te abençoe,
que você tenha um dia de descanso na presença do nosso eterno Deus e até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.